Paz, boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui no friozinho, curtindo o friozinho, né? Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Está em Atos 13, 22, que diz assim: E Jesus, aqui, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo que for da minha vontade. Até aqui. Quando Deus mandou o profeta buscar Davi, quer dizer, ungir Davi, ele não estava procurando uma pessoa formada, uma pessoa que falava bonito, uma pessoa que tinha diploma ou status bonito, ou milhares de seguidores no Instagram. Ele olhou o coração de Davi. E essa noite eu tive um sonho com mulheres, mulheres que não são conhecidas, pessoas que nem eu conheço, e eu mostrava a foto dessas mulheres para uma pessoa muito conhecida, que tem uma referência muito grande de uma mulher de Deus. E essa mulher, ela falava assim: essas pessoas têm sede e fome do Senhor. Essas pessoas, ela tem sede de Deus. Pessoas puras, pessoas sem malícias, pessoas que abrem o seu coração e têm um coração enorme para o que precisarem delas, elas estão ali para ajudar. E no sonho, a pessoa que falava assim comigo falou: vai e abrace essas pessoas, abrace essas mulheres e ajude-as. Então eu comecei a ver na palavra do Senhor o que Deus ele queria, né, com tudo isso. E aí veio essa palavra de Davi, que Deus ele ainda procura por pessoas com coração sincero, puras. Não somos perfeitos, mas Deus ele quer que você seja sincera, que você seja verdadeira. E ele quer depositar a sua graça, a sua essência, a sua presença. E será que se Deus olha para mim, para você hoje, ele vê isso em nós? E eu quero ser conhecida assim por Deus. E não importa o que pensa o homem. O homem, a gente não tem que agradar homens, a gente tem que agradar a Deus. E não importa se você vai desagradar homens. O importante é que você estará agradando a Deus. E isso, Deus olha por isso. E o que Deus pensa de mim? Será que eu tenho agradado a Deus? E seja sincera com Deus. Eu vou falar de mim. Eu achava que ser uma pessoa segundo o coração de Deus, tinha que buscar a Deus. Então eu achava que buscar a Deus, eu tinha que estar 24 horas dentro de uma igreja fazendo a obra. Igreja paredes, que eu quero dizer. E ajudando na obra. E eu fiz isso por muito tempo. Só que eu não tinha tempo para Deus. Eu tinha tempo para ajudar, para fazer as coisas. Mas a Bíblia fala que não é por obras que você é conhecida, né? Então, depois, com o passar dos anos, eu aprendi que buscar a Deus é fazer a vontade de Deus. E a sua vontade não é fazer de você um ativista em todas as áreas. Não estou falando somente de igreja agora, de denominações, que você trabalha direto lá para ajudar no culto, nisso não. Ativismo pode ser em todas as áreas. Às vezes você está trabalhando demais, você está fazendo algo demais, a conta está se esgotando. E aí, em todas as áreas, você pode virar um ativista. E não ter tempo para cuidar de si mesmo, das pessoas ao seu redor, da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E quando você tem tempo de parar e se olhar, buscar melhorar algo em você. E quando você tem tempo para parar e buscar algo dentro de você, a melhorar você, a buscar, a ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele quer de você, a colocar seus fardos na presença do Senhor e começar a depender completamente dEle em tudo. Ele vai te direcionando do que você deve fazer. Aí você começa a deixar Deus trabalhar através do processo.
que é um processo, né? Nada muda de um dia para o outro. Quando você começa a, a deixar Deus entrar em você, começa a mudar a sua mente, a ser como Deus te criou para ser. Ele tem um plano desde o ventre da sua mãe e ele te criou de uma forma. Ele, ele fez os planos para você. Só que você sempre fez do seu jeito, sempre achou que agradar as pessoas ou fazer do jeito que as pessoas te mandam fazer seria o ideal. Mas quando você para e se joga nos pés do Senhor e começa a ver o que Ele pensa de você, a sua mente muda e, e você vai a ser parecido, você vai ficar parecido com Deus. Ser parecida com o Filho de Deus, Jesus, que nos deu grande exemplo nessa terra sobre o amor. E Ele amava, e Ele nos ensina a amar a gente mesmo, em primeiro lugar, a se cuidar. Jesus nos ensinou o amor. E ele nos ensina a nos amar, a amar ao que está ao nosso redor, ao próximo, e cuidar daquilo que ele colocou em tuas mãos. Se você faz tudo isso com excelência, o pouco com Deus, meu pai sempre dizia, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. E tudo que ele coloca em tuas mãos para que você faça, inclusive a sua vida. Se você não tem cuidado da sua saúde, se você não tem cuidado de você, você está desprezando aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Então, comece por você. Comece a buscar a se cuidar. Ao invés de fazer tantas coisas e que você acha que está agradando a Deus e às vezes você está se deixando de cuidar de você mesmo, você está deixando de cuidar do seu esposo, da sua mulher, dos seus filhos por causa de outras coisas. Aí Deus pede para você parar e olhar ao redor e começar a buscar aquilo que é dele. E o amor vem de Deus. E se você não ficar perto de Deus, você não ama. Você não sabe como fazer isso. Só Deus te leva a amar as pessoas, amar o que você faz, amar as coisas ao seu redor. Você passa a se amar, você passa a amar tudo e a todos. E tudo dependendo de Deus para isso. Você é livre, o seu fardo está nas mãos do Senhor e você não agrada a homens. Então, você começa a agradar a Deus e não a homens, e você não pega peso desnecessário para prosseguir na caminhada. Você se torna pura, fiel a Deus, e Ele deposita em você sua graça, misericórdia, te enche de amor. E é isso que eu quero ser, é isso que me direciona. É para ouvir a voz de Deus e sentir paz em tudo que eu fizer, todas as decisões que eu tomar, sentir paz, sem culpa, sem peso. Deus procura pessoas assim. Davi era assim. Ele não era perfeito, eu e você também não somos perfeitos. Mas Deus, ele disse que ele tinha um coração que o agradava. Davi fazia as coisas erradas, mas ele também consertava as coisas com Deus. Que a gente, eu e você, possamos consertar as coisas com Deus, sempre pedindo perdão e nos consertando. Agora Deus quer te achar. Deixe ser achado por Deus. Você tem algo precioso aí dentro. E Deus quer você. Deus procura pessoas com raízes por dentro, com raízes profundas, e não árvores que se mostram por fora. Seja uma pessoa que tem mais conteúdo dentro do que fora. Cultive coisas dentro, raízes dentro de você, que quando sair para fora, as pessoas vejam Deus em você. E todos vejam a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Alguém alinhado com Deus, íntimo do Senhor, não fica esgotado, pois anda na intimidade com o Pai, e ele é sustentado na vida. Quando você é dependente de Deus, que você confia todas as coisas na mão do Senhor, e que você se deixa ser tratado. Quando você deixa Deus achar dentro de você uma pedra bruta, um diamante, ele vai lapidar, ele vai tirar tudo que está por fora, e ele vai criar raízes dentro de você, vai fazer você criar raízes para que apareça aquilo que realmente Deus quer que você seja. E para isso a gente tem que se deixar ser tratado no processo. É um processo, não é fácil às vezes, mas
tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, faça com amor, faça com prazer. Se cuide, cuide daqueles que Deus colocou em sua vida, com amor, com alegria. Dê graças ao Senhor, amém? Que Deus abençoe sua vida nessa tarde. Deus abençoe sua tarde. Deus abençoe você para que você consiga ouvir a voz do Senhor, parar, fazer coisas pequenas, mas que tenham grande potencial na mão do Senhor. Que você seja uma improvável, mas cheia de pureza e de simplicidade. Que Deus possa depositar em você grandes coisas que Ele tem. Em nome de Jesus. Amém?